Queridos, a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Quero trazer-vos uma mensagem para reflexão, um devocional nesta noite, neste dia ou nesta tarde, com o tema As Fases da Vida Espiritual. E o texto áureo vai se basear na primeira epístola de João, no seu capítulo de número 2, versículos de 12 ao 14, que diz assim: Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome vos são perdoados os pecados. Pais, escrevo-vos porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, escrevo-vos porque vencestes o maligno. Eu vos escrevi, filhos, porque conhecestes o Pai. Eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, mancebos ou jovens, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Pois bem, o apóstolo João destaca e descreve as 3 fases da vida espiritual, desde o novo nascimento até a fase da maturidade, e as divide em 3. A primeira fase, mas antes de nós falarmos da primeira fase, eu gostaria de frisar aqui que uma fase, ou seja, cada fase tem suas lutas, tem seus desafios, tem suas utilidades. Então é bom que compreendamos e nos identifiquemos em qual fase nos encontramos para melhor nos conduzir. A primeira fase que o apóstolo João ele descreve é a fase de meninos ou crianças. Ele chama os meninos ou crianças de filhinhos. Nós vamos encontrar ali logo no primeiro, no versículo 12 do capítulo 2 de 1 de João, que diz: Filhinhos, escrevo-vos porque pelo seu nome, pelo nome do Senhor Jesus, vos são perdoados os pecados. Essa fase, a fase de filhinhos, de meninos ou crianças, é a fase que começa com o novo nascimento, a partir do momento em que o indivíduo resolve entregar-se a Cristo e permitir que Jesus mude a sua vida, que Jesus, transforme a sua vida. É a fase inicial do processo espiritual. Nessa fase, não importa a sua idade cronológica, ainda que tenhas te convertido com 40 anos, a partir do momento que você se converte, naquele momento és um menino, és um bebê. E o bebê se alimenta de leite. É leite. Leite. É leite. Leite, não, o indivíduo é alimentado, é instruído segundo os princípios de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 2, na parte A, diz: Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podias. É nessa fase que se deve preocupar com a inveja, as porfias e as dissensões. Nessa fase é próprio você ver o indivíduo ainda com inveja, ainda querendo arranjar brigas no meio da igreja, ainda querendo ocupar vários lugares, criar dissensões, discussão, criar dificuldade no meio da igreja. É própria essa fase, mas é a fase em que o menino deve lutar para conseguir alcançar, para conseguir ultrapassar essa fase e viver a próxima fase. Se não vencer a inveja, se não vencer as porfias, se não vencer as dissensões,
que se encontram no capítulo 3 do versículo 3 do capítulo 3 de 1 Coríntios, então o indivíduo não tem como passar para a próxima fase, que é a fase da juventude na visão espiritual. É a fase da juventude, é a segunda fase da vida espiritual. O apóstolo João, ele escreve na primeira epístola, no capítulo 2, versículo 14, a parte B, ele diz: escrevo-vos, jovens, porque vencestes o maligno. 14, verso B, ele diz: eu vos escrevi, mancebos, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós e já vencestes o maligno. Nessa fase, ele já conhece a palavra de Deus e os princípios elementares já orientam sua vida e conduta. Nessa fase de jovem, ele já não está mais preocupado em conhecer os princípios que orientam a vida cristã, porque ele já conheceu, ele já conhece, agora só precisa colocar em prática. É a fase em que ele procura, não é, ocupar a sua consciência com as coisas de cima e desviar a sua consciência daquilo que é o pecado. Daquilo que é pecado. É a fase em que jejuns, orações e a meditação na palavra de Deus tornam-se seu pão de cada dia. E por meio destes, ele mantém a intimidade com Deus. Isto faz com que Satanás se retire derrotado dele. Sua fé em Deus é fortificada e o Espírito Santo abre sua visão e ele começa a compreender os mistérios de Deus. Nessa fase, a sua visão é aberta, as escamas não é, humanas, as escamas da carne caem dos olhos e ele começa a enxergar, começa a compreender. O que o jovem mais quer nesta fase é agradar o seu Deus. Então ele não quer andar mais segundo os padrões deste mundo, que são a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, descritos em 1 João, capítulo 2, versículo 16. Ele deseja as coisas de cima e transforma-se pela renovação do seu entendimento. Por meio dessa transformação, ele pode experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, descrita em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Só assim ele estará pronto para passar para a última fase da vida espiritual, que o tornarão em um homem espiritual. É a fase de adultos, a fase madura, ou a fase que o apóstolo João chama de pais. Descrita em 1 João 2,13, a parte A. É a fase da maturidade em que o crente não conhece Cristo só de ouvir falar, mas já teve experiências com o Senhor suficientes para conhecê-lo. Nessa fase, ele sonha com a cidade santa, a Jerusalém celestial. Aqui ele já gerou filhos na fé e com exemplos práticos está a instruí-los na sã doutrina, a fim de que eles também possam chegar à maturidade. Nessa fase, ele se preocupa com a igreja do futuro e sonha com uma igreja santa, pura e imaculada. Aqui, os desejos da carne não têm mais sabor para ele. Invejas, porfias, dissensões, idolatrias, imoralidades sexuais, mentiras e luxúria não são mais importantes para ele. Querido, criança não é jovem e jovem não é adulto. Cada fase tem seus desafios. Então viva cada fase, viva cada desafio. Enfrente os desafios de cada fase. Vá passo por passo. Não queira viver sendo criança como se fosse um jovem ou como se fosse um adulto. Porque se pulares de etapa, vais enfrentar dificuldades que não estás preparado para suportar. Que Deus de paz possa lhe abençoar e lhe orientar melhor.
Amém? Deus abençoe.